Todo mundo está comigo? Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós estamos diante da sua palavra e a sua palavra é a verdade. E nosso desejo aqui, Jesus, é amadurecer. Nosso desejo aqui, Jesus, é sair mais parecido contigo. Por isso, nesse culto, Jesus, eu peço, nos ensina a sermos bons, como a igreja de Tiatira foi em alguns aspectos, e nos protege, Jesus, de errar naquilo que ela errou. Espírito Santo, o nosso desejo é que você abra a nossa mente e o nosso coração. A nossa mente, porque nós precisamos entender essa mensagem, e o nosso coração, porque se essa mensagem não se tornar vida, de nada ela valeu. Então nós oramos, Espírito, forma Cristo em nós hoje, e que tudo isso seja para louvor e glória do Pai, porque esse é o nosso desejo. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Algo interessante que a gente precisa reparar nessa carta que a gente leu, é que ela é a maior carta que Jesus ditou para João. Dentre todas as outras 7, ela é a maior. Só que tem um porém: ela foi endereçada para a cidade menos importante. Tiatira não tinha uma importância tão grande como as outras que Jesus destinou. Tiatira, ela não tinha templos magníficos. Tiatira, ela não tinha uma importância do governo romano na época. Ela era uma cidade qualquer, vamos dizer assim. Só que ela estava num ponto estratégico da Ásia e da Europa. Então tudo que era de comércio que vinha da Europa para a Ásia tinha que passar por Tiatira. E tudo que passava da Ásia de comércio para a Europa tinha que passar por lá também. Então essa era a única estrada de comércio da época. Então aquele povo aprendeu muito a fazer coisas para ganhar dinheiro. E essas coisas que a gente estuda, a gente descobre que era artesanato, seja com bronze, seja com prata, seja tecidos. Eles eram muito bons em fazer tinta para tecido. Essa era talvez a maior renda deles, porque era o produto mais caro daquela época. E Jesus então endereça uma carta gigante para uma cidade menos importante. Essa cidade não é citada em nenhum outro lugar da Bíblia. Ela fica numa região conhecida por Lídia, que se a gente for lá para Atos, quando Paulo está em Filipos, ele encontra uma mulher chamada Lídia, que na realidade os historiadores acreditam que não era o nome dela. O nome dela deveria ser outro, mas ela ficou conhecida pela região da qual ela veio. Então quando Paulo encontra com ela e prega o evangelho para essa mulher, e ela se converte, um caso interessante é que ela foi a primeira pessoa convertida da Europa. E depois de muitos anos, quando ela volta à sua cidade natal, acredita-se que foi ela que implantou essa igreja na cidade de Tiatira.
Então é para essa igreja, para esse lugar que Jesus está escrevendo. A maior carta para menor, para menos importante cidade. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo que muitas coisas do que Jesus falou nessa carta, nós precisamos redobrar a atenção. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, acompanha comigo, no versículo 19 do capítulo 2, que Jesus então vai falar os elogios, e são elogios significativos. Ele fala assim: vocês amam com intensidade. Eles tinham amor. Jesus falou: conheço o seu amor. Eles amavam, eles tinham paixão, eles eram intensos. Vocês mantêm a sua fé. Eles serviam. Jesus fala que eles perseveravam em meio a uma cultura pagã. E eu quero fazer um parêntese aqui. Se nós pegarmos o significado de perseveravam, não era apenas estou passando, mas tá difícil. Não. O perseveravam de Jesus aqui vocês estão sendo perseguidos, estão caluniando, estão batendo, estão matando, mas vocês não perderam a alegria. Esse é o perseveravam de Jesus. Não é perseverar reclamando: tá difícil, que droga. Não. Vocês perseveram com alegria, vocês não perdem a essência de vocês. E, para finalizar, Jesus faz um elogio que ele não faz a nenhuma outra cidade. Ele fala: vocês estão fazendo mais agora do que fizeram no início. E isso nos leva a entender que era uma igreja que estava crescendo. Isso nos leva a entender que era uma igreja que estava caminhando a um crescimento gigantesco naquela época. Sabe, o Douglas falou algo muito interessante sobre a igreja de Éfeso, sobre as pessoas que frequentavam aquela igreja. Vocês se lembram? Que Maria, que João, Timóteo, e talvez nós desejássemos ficar naquele lugar por causa disso. Mas eu trago um outro ponto. Talvez eu e você, se rodássemos as cidades, desejaríamos ficar em Tiatira, porque com as qualidades que Jesus falou, e sobre o que Jesus falou que eles estavam fazendo mais agora do que no início, era uma igreja que estava crescendo. Talvez eu e você desejássemos ser membros dessa igreja. O louvor deles, cara, devia ser algo monstruoso da presença de Deus, porque eles eram intensos, eles eram apaixonados. Só que tem um porém: tudo isso que Jesus falou de elogios significativos é aquilo que eu e você talvez conseguiríamos enxergar. Tudo isso que Jesus falou eram coisas que os homens também poderiam ver. Só que aí entra um segundo ponto. Essa igreja, que para os homens era praticamente perfeita, Jesus então fala: vou mostrar uns negócios aí que os homens não conseguem ver. E aí ele começa: tenho porém contra vocês que vocês toleram Jezabel. Jesus chegou com os dois pés no peito. Vocês estão achando que vocês estão bom? Deixa eu falar um negocinho aqui para vocês. Vocês não estão bom. Sabe por que Jesus está falando disso? Porque nessa cidade que era rota de comércio, foi instalado um sistema para que as coisas funcionassem melhor no comércio. Foi instaladas guildas. E o que eram as guildas? Eram associações, grêmios, para que então a organização pudesse funcionar tudo perfeito. Qual era o problema disso? O problema é que cada associação, cada guilda, e tinha uma guilda para o artesanato de bronze, tinha uma guilda para o tecido, tinha uma guilda para a cor do tecido, tinha outra para prata, tinha para tudo. Só que cada uma dessas guildas, desses grêmios, tinham o seu deus pagão padroeiro. Então, para você fazer parte de uma dessas guildas, desses grêmios, você precisaria adorar ao Deus que era o padroeiro dela. E aí os cristãos desse lugar se encontram no maior problema. Por quê? Porque ou eles adoravam aquela entidade, ou eles adoravam somente a Jesus. Não tem como adorar as duas coisas. Só que para fazer parte disso, para o seu comércio dar certo, para você ganhar dinheiro naquele lugar, você precisava adorar os deuses. E é o que Jesus está falando aqui: vocês toleram Jezabel. Tinha uma mulher na igreja em Tiatira que se levantou e falou: eu sou profetisa, eu ouço a Deus. E deixa eu falar um negócio para vocês: pode fazer o que tem que fazer, pode aceitar o que tem que aceitar,
está tudo bem. Era isso que ela estava fazendo. E então Jesus, na repreensão, fala disso. Fala, vocês toleram Jezabel. O nome dessa mulher era Jezabel? Não. Muito provavelmente não era. Só que então por que Jesus usa esse termo? Porque nós sabemos que no Antigo Testamento existiu a Jezabel. E quem foi a Jezabel no Antigo Testamento? Se você leu lá a história de Elias, você vai se deparar com essa mulher. Ela era uma rainha, ela foi rainha porque ela era mulher do rei Acabe, que ensinava ao povo de Israel, o povo de Deus, a imoralidade sexual, a comer as comidas sacrificadas aos deuses pagãos, e ela perseguia os profetas de Deus. E se nós formos então analisar o porquê Jesus usa Jezabel como exemplo, faz todo sentido, porque essa mulher em Tiatira que se levanta como profetisa, fluía no mesmo espírito de Jezabel do Antigo Testamento. Ela ensinava o povo, pode comer, não tem problema, pode ter relação sexual lá no templo, não tem problema, pode fazer o que você quiser para ganhar o seu dinheirinho, não tem problema. Era isso que ela estava fazendo. Só que tem um porém, Jezabel no Antigo Testamento, ela era muito sagaz, vamos dizer assim. Então ela conseguia dar um nó lá, e ela comandava todas as coisas. E era exatamente o que essa mulher em Tiatira estava fazendo. Tinha os líderes da igreja, tinha as pessoas maduras da igreja, mas ela, na sua inteligência, se levanta e fala, ei, eu ouço a Deus, me ouçam, faz isso. Ela estava fazendo exatamente a mesma coisa que Jezabel no Antigo Testamento, levando o povo de Deus a praticar as obras que Deus desagradava, que Deus não aceitava. E o que ela fazia? Ela fazia então com que o povo aceitasse uma nova doutrina. Ela doutrinava o povo de forma errada, e o resultado disso era as práticas que desagradavam o coração de Deus. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês hoje é: como uma igreja que recebeu elogios tão significativos, que começou tão bem, uma introdução perfeita, acaba recebendo talvez a pior repreensão de todas as igrejas? Como uma igreja que fazia tudo bonitinho aqui, acabou recebendo uma repreensão tão severa? E pensando nisso, eu separei 3 pontos. Então, se você está anotando, esse é o primeiro ponto. 3 pontos do porquê essa igreja tomou essa repreensão de Jesus. Primeira coisa, essa igreja perdeu o temor. O primeiro ponto é que essa igreja perdeu o temor ao Senhor. Quem estava no dia que a Val pregou sobre a igreja de Esmirna? Vocês se lembram que ela falou que Jesus se revelava de acordo com a necessidade daquela igreja? Vocês se lembram? Então, para essa igreja, como Jesus se revela? Veja aí comigo. Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo. E talvez na sua cabeça, quando eu falei temor, você até pensou assim: pelo amor de Deus, em pleno 2019 esse cara quer vir me falar de temor. Eu quero saber do amor, eu quero saber das coisas boas do evangelho, eu quero saber das bênçãos. Deixa eu falar uma coisa para você: se nós perdemos o temor, então nós perdemos tudo. Se nós perdermos o temor ao Senhor, então nós perdemos tudo. Porque como Jesus se revela para ela? Aquele que tem os olhos como chamas de fogo. E sabe, na nossa geração tem surgido muitas canções sobre isso, e é maravilhoso. Eu tenho muito desejo de ver com os meus olhos, esses olhos que têm chamas. Eu quero ver isso. Você quer ver isso? Eu também quero. Só que nós precisamos entender uma coisa: é lindo na teoria, na prática é temível. Porque quando Jesus está falando isso aqui, Ele está falando: eu sou aquele que tem os olhos que penetram todas as coisas. Quando Jesus está se apresentando aqui, Ele está falando: os meus olhos não veem apenas o que os homens enxergam, os meus olhos vão além. Eu sei discernir as intenções, eu sei discernir os porquês. Cara, se nós por um segundo parássemos para analisar
que Jesus não vê apenas o que nós fazemos, mas sim o porquê nós estamos fazendo, algo na nossa vida deveria ser mudado. E é dessa forma que Jesus se apresenta. E pelo amor de Deus, eu não estou falando contrário a essas canções, tá? Não é isso. Eu amo uma definição que o Brunão do Morada falou lá na conferência de Zascope. Ele falou assim: você já viu uma foto em alta definição, quando é tirada dos olhos, que você consegue ver o reflexo? Vocês já viram? Uma foto em alta definição dos olhos, que você enxerga até o reflexo daquele olho? E ele usou esse exemplo para falar: será então que os olhos de fogo de Jesus não é o reflexo de uma igreja queimando de amor por Ele? Uau! Eu quero viver por isso, eu quero viver por isso, então eu não estou falando contra, mas nesse contexto, não é sobre isso. Nesse contexto, o que Jesus está falando é: ei, os meus olhos estão vendo. Sabe o que vocês estão praticando lá nos grêmios, para vocês serem aceitos e ganharem dinheiro? Eu estou vendo. E para nós, sabe o que é aquilo que nós fazemos de errado quando ninguém está olhando? Ele está vendo. Sabe o que nós estamos fazendo de bom com a intenção errada? Ele está vendo. Se nós perdemos o temor, então nós perdemos tudo, cara. Se nós perdemos o temor, nós perdemos tudo. Só que tudo isso tem uma explicação lógica, que é como nós aprendemos a ver Jesus. Como você aprendeu a ver Jesus? Talvez assim como eu, por muito tempo, você está vendo apenas o Jesus crucificado. E não tem problema, eu não estou tirando o valor da cruz. Mas cara, deixa eu te falar um negócio: Jesus não está mais lá naquela cruz. Agora Ele ressuscitou, está vivo, e Ele é descrito como João falou aqui: aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele que da boca sai uma espada afiada, aquele que tem os cabelos brancos como a neve. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E talvez assim como eu, você aprendeu a ver apenas o Jesus da cruz. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para mudar esse entendimento. Vamos passar a ver Jesus da maneira correta, porque o Jesus de hoje é para quem nós temos que olhar. O Jesus de hoje é quem nós temos que enxergar. Então, uma vez eu até ouvi uma história muito engraçada, muito legal. O pastor Lucinho, vocês conhecem o pastor Lucinho? Ele pregando, ele falou que ele sempre ensinou o filho dele a ver Jesus como está descrito em Apocalipse. Então ele fala: cara, Jesus é forte, Jesus tem uma espada, Jesus tem os pés que pisa e esmaga todas as coisas, Jesus é demais. E aí o filho dele falava: nossa, esse Jesus mata até o Hulk. E aí o Lucinho falava: ele ganha do Hulk. E um dia eles estavam num passeio, e eles passaram numa igreja histórica, e tinha um Jesus numa cruz, mas ele falou que era um Jesus tão feio naquela cruz, que parecia que eles tinham pregado Jesus, batido em Jesus, pregado Jesus, aí ele tinha descido de novo, aí o Anderson Silva foi lá, deu uma surra em Jesus, e pregaram ele de novo, de tão feio que estava aquele Jesus. Aí, ele já passou falando assim: nossa, tomara que o Davi não veja, porque o Davi é o filho dele. Nisso a irmã mais velha do Davi falou: olá Davi, Jesus. Na hora que o Davi olhou e viu, ele falou assim: ah não, tipo assim, acabou aquele Jesus monstrão, sabe? E aí o pastor assim falou: não Davi, não é isso, não, nada a ver. E tentou retratar. Aí chegou um dia, o pastor assim precisava que o Davi pegasse um negócio para ele no corredor escuro. Aí o Davi chegou na porta assim do corredor e falou assim: não, vou não, tenho medo. Aí o Lucinho falou assim: cara, é a hora. Aí ele voltou a falar: lembra de Jesus, como ele é? Que os pés dele, que os olhos dele, da boca dele tem uma espada. Aí ele foi enchendo o filho dele de esperança e de expectativa desse Jesus. Aí ele falou: eu vou lá buscar o chinelo. Aí ele foi. Na hora que ele voltou, ele falou para o Lucinho assim: nossa, eu vi todo mundo morto lá, Jesus matou todo mundo. E aí o Lucinho falou: isso é Jesus, esse é Jesus. Então, para você ver como é uma deficiência de como nós enxergamos a Jesus. Eu vou ter meu filho daqui a alguns dias, e cara, eu vou ensinar o meu filho a ver esse Jesus. Ah, Arthur, você não vai falar da cruz? Lógico que eu vou. Mas o Jesus que nós precisamos enxergar hoje é esse. É esse. E para essa igreja, na necessidade dela, ele está falando sobre o temor. E ele não para por aí. Ele fala assim, que os pés dele são como bronze reluzente. E bronze, muitas vezes nas escrituras, tem a ver com justiça, com juízo.
Então ele está falando também que para aquela igreja que ele enxerga todas as coisas, ele também é aquele que vai julgar e vai trazer justiça. E se aquele pessoal não estava muito legal, isso é uma notícia terrível. Isso é uma notícia que nos causa, no mínimo, respeito por quem Jesus é, no mínimo. Então, nesse mesmo texto que ele está falando que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente, ele cita Salmos 2:9, e eu quero que você abra comigo. Perdão, gente, soquei o microfone aqui. Salmos 2:9 fala assim, ó. Vocês acharam? Espero, não tem problema não. Amém, vamos lá. Achou? Não, eu vou ler isso para não perder tempo aqui. Diz assim: tu as quebras com vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. É o texto que ele usou lá em Apocalipse. A continuação diz: por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho. De quem está falando aqui? De Jesus. Para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira, e como são felizes aqueles que nele se refugiam. Então, é sobre esse Jesus que ele está falando, que já estava sendo profetizado lá no Antigo Testamento. Ei, adorem ao Senhor com temor, com reverência. É desse Jesus aqui, é esse cara que está ditando essa carta. E ele fala... Mas ele fala assim: aquele que tem os pés como bronze reluzente. E o que isso me leva a entender? Me leva a entender que o temor me faz ter reverência. E quando eu tenho reverência, eu faço o quê? Eu me prostro. E quando eu me prostro, eu vou a esses pés que são como bronze reluzente. E eu aprendi com o pastor Leandro Barreto que por muito tempo o bronze reluzente foi usado como espelho, porque eles não tinham espelho na época. Então, se esse bronze reluzente reflete, quando eu estou aos pés de Jesus, quem eu vejo? Eu me vejo. Agora, eu me vejo como eu me enxergo? Não, porque Ele é poderoso o suficiente para refletir para mim aquilo que Ele espera de mim. Então, todas as vezes que eu tenho temor, eu tenho reverência. Eu tenho reverência, eu me prostro. Eu me prostro, eu me vejo. E quando eu me vejo, eu sou transformado na glória daquele que está refletindo para mim. Por quê? Porque quando eu me prostro, eu estou adorando. Quando eu me prostro, eu estou reconhecendo quem Ele é. Quando eu me prostro, eu estou tendo intimidade com Ele. Ei, você quer ter a vida transformada? Você quer deixar essas coisas que tanto te atrapalham? Você quer sair de uma vida onde parece que só tem tristeza te atrapalhando? Vai aos pés dEle, cara. Vai aos pés dEle, porque você vai saber de uma coisa: Ele quer muito mais que você morra para Ele viver. E isso é uma alegria. Vocês lembram da pregação da Val? A maior alegria que a gente pode ter é morrer para que Cristo viva. Quando nós estamos aos pés dEle, nós vemos Ele, nós estamos enxergando a Ele. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor traz sabedoria e o conhecimento traz a verdade. Quando eu tenho então respeito e admiração pelo meu Senhor, eu sou sábio. E quando eu sou sábio, eu o conheço. E quando eu o conheço, eu conheço a verdade. É uma sequência, gente: temor, sabedoria, sabedoria, conhecimento, conhecimento, liberdade, verdade. Não existe outro meio, não existe outra forma de se conhecer sem antes conhecer aquele que te criou. Por isso, tema ao Senhor, tenha respeito, reverência e admiração, vá aos pés dEle, para que Ele possa então transformar a nossa vida. Amém? Então, o primeiro ponto que eu percebo que essa igreja errou e por isso recebeu uma repreensão severa foi a falta do temor. Segundo ponto, essa igreja era uma igreja imatura. Essa igreja não tinha maturidade. Por quê?
Veja comigo no começo do texto lá. Essas são as palavras do Filho de Deus. É a única vez nas Escrituras que você vai ver Jesus falando que Ele é o Filho de Deus. A única vez que vai ter essa expressão, eu sou o Filho de Deus, Ele falando acerca dele mesmo, está aqui. Todas as outras você vai encontrar um discípulo ou alguém que escreveu o Evangelho falando acerca dele. Você vai ouvir até Satanás falando: o que queres comigo, Filho de Deus? Não é ele falando acerca dele, ele se revelando como Filho de Deus, a única vez, está aqui. E a minha pergunta é: por quê? E se a gente continuar o texto, faz muito sentido ele se revelar, porque quando ele fala aqui, essas são as palavras do Filho de Deus. Filho no original é ruios, é filho maduro. Ruios significa filho maduro. E se a gente continua o texto, vai chegar aqui no versículo 23, presta atenção: matarei os filhos dessa mulher. Quando Jesus chega no versículo 23 e fala matarei os filhos dessa mulher, não é ruios, não é filho maduro, é tecnon, é criança, é bebê, é imaturo. Então Jesus se revela para essa igreja falando que ele é o filho maduro, fazendo um jogo de palavras. Olha, vocês se deixaram levar porque vocês foram imaturos, vocês são tecnon, mas eu sou o ruios de Deus, eu sou o filho maduro. Então faltou maturidade, faltou conhecer quem era o Senhor deles. E aonde está a imaturidade dessa igreja? Em primeiro lugar, é fácil de encontrar. Eles ouviram uma mulher que se dizia profetisa. Se dizia, não foi provada pela igreja. Ela simplesmente se levantou e falou: eu sou uma profetisa, eu ouço a Deus, me escutem. Sendo que o próprio Jesus, quando foi começar o seu ministério, passou pelo batismo. O Pai fala sobre ele, a respeito de quem ele era, e em um dos evangelhos, eu não me lembro qual, fala: ouçam-no. O próprio Jesus recebeu do Pai uma afirmação para as pessoas poderem ouvi-lo. Essa mulher simplesmente chegou e falou: eu sou uma profetisa, eu ouço Deus, me ouve. E essa igreja, essa parte, se parece muito, muito com a igreja brasileira. Por quê? Porque por muito tempo foi fácil de conhecer uma pessoa que queria uma palavra de Deus e procurava um profeta. Por muito tempo, talvez não só eu, mas muita gente aqui conheça alguém, ou já fez isso, que saía da sua casa e falava: nossa, preciso de uma palavra de Deus, vou lá no profeta. E talvez esse cara nem ia numa igreja, talvez esse cara nem estava sendo provado por ninguém, e ele ia lá, falava aquilo lá. Não estou falando que ele não era ou era de Deus, eu estou falando que a igreja brasileira por muito tempo se pareceu com essa igreja. Eu preciso de uma resposta de Deus, vou orar? Não, vou lá no profeta, é mais fácil, né? Ele ouve Deus. Primeiro motivo de imaturidade dessa igreja: não provar aquela mulher, não reconhecer quem ela era. Sabe, eu participei por um tempo de uma outra igreja, e uma vez chegou um rapaz lá, que falou assim: cara, eu tenho a mensagem de Deus para a nossa geração viver o avivamento. E ele começou a compartilhar algumas coisas, e cara, ele tinha muito conhecimento bíblico. E nós falamos: legal, vamos ver qual é que é e tal. E foi passando o tempo, até que chegou um dia que a gente falou assim: ó, esse cara aí vai compartilhar então aquilo que ele tem, vamos ver, né, como é que vai ser e tal, para provar ele. Quando ele teve a oportunidade, ele soltou muitas verdades, baseada em uma grandíssima heresia, numa mentira gigantesca. Embora ele falou muitas verdades, tudo isso estava pautado numa mentira. Nós provamos, e então nós chegamos nele e falamos assim: cara, sinto muito, nós não cremos nisso, porque a Escritura diz outras coisas. Nós podemos fazer isso. A igreja de Éfeso, quando Jesus vai elogiar, fala: vocês discernem o que é bom e o que é ruim. Essa igreja não. Essa igreja era uma igreja imatura, sabe por quê? Porque eles estavam querendo queimar, mas eles não gastavam tempo conhecendo o Senhor deles. Não tem problema nenhum em queimar de amor por Jesus, mas gaste o mesmo tempo conhecendo as Escrituras, para que então a gente saiba discernir quando chegar alguém no nosso meio. Porque vocês se lembram do que o Douglas falou semana passada? Quando as coisas estão indo bem e Satanás não consegue destruir de fora para dentro, ele vai levantar alguém de dentro para destruir aqui dentro. Sabe como nós vamos vencer isso?
discernindo o que é bom e o que é ruim. Como? Falando, ô meu amigão, o que você está falando não tem nada a ver com a palavra de Jesus. Então, vamos lá, gente, vamos amadurecer, vamos ler as escrituras. Segundo ponto que mostra a maturidade dela, é só a gente ler Hebreus 5:12, que diz assim, não precisa abrir, diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tudo que é bom e tudo que é mal. Então é disso que eu estou falando. Essa igreja não aprendia e não praticava aquilo que estava aprendendo da doutrina. Ela tinha uma doutrina fraca. Ela não se atentou às doutrinas elementares. Ela simplesmente chutou o balde. Vamos queimar e vamos amar Jesus aqui. Só que tem um problema nisso, gente. Quando você não conhece a quem você está amando quem? Quando a gente levanta a nossa mão para adorar a Jesus e a gente não conhece a Jesus, quem nós estamos adorando? Nós mesmos. Sabe por quê? Porque o que a gente sente no louvor, muitas vezes é parecido com o que a gente sente usando droga. Muitas vezes, cara, as pessoas estão trocando a cachaça por chapar no espírito. E eu não estou falando mentira, cara. Porque é gostoso do mesmo jeito. Só que é gostoso quando nós conhecemos quem nós estamos reverenciando. No mínimo, nós precisamos conhecer a Jesus para poder adorá-lo da maneira correta. Então essa igreja era uma igreja imatura. E terceiro ponto aqui da imaturidade deles, ia contra o básico do evangelho. Porque os ensinamentos dessa mulher eram as profundezas de Satanás, que Jesus cita, eram os ensinamentos dessa mulher. E o que significa isso? Significa que ela ensinava, para você vencer Satanás, primeiro você precisa provar do que ele propõe. Porque vencer o pecado sem provar do pecado, não é vencê-lo. Esse era o ensinamento dessa mulher. E pelo amor de Deus, gente, vai contra o básico da graça. Romanos 6:1, continuaremos nós no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós já morremos para o pecado. Tito 2, igual o Douglas falou aqui semana passada, a graça é quem me faz andar de maneira sensata, justa e piedosa. É a graça que me faz andar da maneira sensata. Sensata é ser inteligente, é ser sábio. Então chega uma mulher falando assim, peca para você saber o que é pecado, para depois você vencer, você tem que mandar ela calar a boca. Fala, cala a boca em nome de Jesus, irmã, você está falando loucura. Essa igreja devia ter feito isso, mas eles não fizeram. Por quê? Porque talvez nem da graça eles conseguiram experimentar. E era o básico. E era o básico, gente. E para terminar, eles eram imaturos, porque nessa igreja o Espírito Santo já havia sido liberado. Já era depois de Atos 2 essa igreja. Eles já tinham o Espírito. Só que Jesus fala algo terrível contra eles. Vocês escolheram andar sobre um outro espírito, o espírito de Jezabel. Eles já tinham o Espírito de Deus, mas eles escolheram um outro espírito. Gálatas 5:16. Andem segundo o Espírito e não farão nada de acordo com a carne. O que esses caras de Tiatira fizeram? Não andaram pelo Espírito de Deus e fizeram tudo o que Jezabel estava fazendo. Eles eram imaturos, gente. Maturidade, gente, é obedecer aquilo que você já alcançou. E hoje eu quero que a gente possa refletir nisso. O que nós alcançamos e o que nós estamos obedecendo. O que nós já recebemos, sabe? Se a gente pegar gravações de todos os cultos aqui, tudo que nós recebemos é suficiente para a gente não cair nessas coisas. Para a gente andar em obediência e ter uma vida tranquila, cara. Mas será que nós estamos obedecendo aquilo que nós já recebemos? Porque isso é maturidade. Terceiro ponto que essa igreja, essa igreja recebeu uma repreensão tão severa, é porque eles não tinham equilíbrio. Eles não tinham equilíbrio. Essa igreja é um contraponto com a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja totalmente bíblica, totalmente centrada na sua doutrina,
totalmente apegada às Escrituras, eles amavam as Escrituras. Essa igreja não. Éfeso era uma igreja que gastava tempo, porém, Jesus fala: vocês perderam o amor. Ou seja, Éfeso tinha muita doutrina sólida e pouco amor. Tiatira era o contrário, tinha pouca doutrina, pouco conhecimento, mas estavam lá chapando. A minha pergunta é: que igreja nós queremos ser? Éfeso ou Tiatira? Nenhuma das duas. Nós precisamos ser o meio delas. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos ser as pessoas que queimam sim de amor por Jesus, mas precisamos ser as pessoas que estão queimando porque conhecem aquele que estão amando. Nós precisamos sim gastar tempo chapando no Espírito, que é maravilhoso e Ele quer isso, porque quando nós adoramos nós somos transformados. Porém, nós precisamos conhecer as doutrinas básicas, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Sabe o que é equilíbrio? É o fruto da maturidade. Alguém maduro é alguém equilibrado. Alguém maduro é alguém que não pende nem para um extremo nem para o outro. Ah não, eu só quero saber de queimar. Então cara, desculpa, você é imaturo, você é técnico. Ah não, eu só quero saber de ler a Bíblia. Não, eu não vou nem no domingo, só vou no lab, porque eu só quero Bíblia. Cara, você também está errado, deixa eu te falar um negócio, também está errado. Por quê? Porque você também está no outro extremo. Uma igreja extremista não é uma igreja equilibrada. Uma igreja equilibrada é uma igreja madura. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos andar na maturidade de Cristo. E existiam nessa igreja aqui pessoas que estavam sendo transformados e parecidos como Cristo. Para terminar bem, existiam ainda aqueles que estavam salvando a imagem desse lugar. Lê comigo aí, Apocalipse 2, 24 ao 28. Diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Deixa eu falar um negócio para você. Nessa igreja tinham aqueles que estavam amadurecendo, tinham aqueles que ainda tinham temor ao Senhor, e tinham aqueles que eram equilibrados. E sobre esses Jesus fala: vocês vão receber a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Vocês serão como eu, vocês governarão. Vocês, cara, vocês quem? Ruiós, maduros, pessoas que pegam o temor do Senhor, levam isso para a intimidade, saem de lá maduros e saem pessoas equilibradas. Sabe o maior exemplo de pessoa equilibrada? Paulo, cara. Paulo era um cara extremamente equilibrado, porque ao mesmo tempo que ele tinha conhecimento, um absurdo das Escrituras, ele era o cara que mais chapava no Espírito Santo, cara. Ele era o cara mais apaixonado por Jesus. Tem um texto lá em Coríntios: conheço um homem, não sei se no corpo, fora do corpo, mas que foi até o terceiro céu e viu coisas indizíveis aos homens. Deixa eu falar um negócio para você. Eu acredito que Paulo viu tudo isso aqui. A diferença é que Jesus guardou para João. Falou assim: Paulo, não fala não, cara, não fala não, quero honrar João lá no final. Mas Paulo foi a esse lugar onde João também subiu. Aí você vai falar assim: uau! Mas ao mesmo tempo, ele era o maior conhecedor das Escrituras. Tem como ser equilibrado. E esse equilíbrio revela quem é o Filho de Deus. Porque quando nós somos maduros, quando nós somos filhos ruiós, então nós revelamos a Jesus. E para concluir, para finalizar, se você não quiser escutar nada do que eu falei hoje aqui, não tem problema, guarda isso que eu vou falar agora. Ele termina assim, 29: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A única coisa que se repete em todas as cartas é esse verso: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, se queremos ser pessoas como Jesus, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque se todas as igrejas fizeram algo bom, foi por meio do Espírito. E se todas as igrejas estavam errando e podiam acertar,
era ouvir no Espírito para que elas acertassem. Não existe outra forma, não tem outro meio. Para a igreja, quem amadurece ela é o Espírito, cara. Sabe qual é o maior desejo do Espírito Santo? Fazer com que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Ele é o maior interessado nisso, porque ele é o amigo do noivo. Ele é aquele que está junto com a amada de Jesus, esperando e falando: ei, sabe o seu noivo? Ele gosta disso, ele gosta daquilo. Não faz isso não, não faz isso, faz isso. Por quê? Porque cada vez que ele nos dá instruções, ele está nos amadurecendo para o nosso casamento. Você quer ser uma igreja que vai casar com Jesus? Então nós precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo urgente, porque só assim nós vamos ser pessoas que andam naquilo que Jesus deseja. E para que nós fomos chamados? Para nós conhecermos a Ele, para nos amadurecer e ser como Ele, e para ser equilibrado e revelar quem Ele é. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.